Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre os nossos hábitos, nossos comportamentos arraigados, não é? E nós somos realmente seres cheios de hábitos e manias. Nós costumamos ter padrões de comportamento desde as menores coisas, desde o momento de acordar até o momento de dormir, né? Repetimos padrões de comportamento. E psicologicamente nós agimos assim porque isso nos traz segurança, nos mantém na nossa zona de conforto. Tudo bem, é normal, né, a manutenção de certos hábitos, isso é até necessário, na verdade, principalmente os hábitos positivos, né, como os hábitos de higiene, por exemplo, é evidente. Mas dependendo da situação, pode haver um lado negativo de manter sempre os mesmos hábitos, né? A atitude sempre repetitiva que mantém a gente na zona de conforto, que engessa a nossa criatividade, nossa coragem de tentar o diferente. E a gente corre o risco de perder oportunidades e cometer sempre os mesmos erros. Esse é que é o problema. Porque normalmente quem se engessa nos hábitos do dia a dia também é engessado nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, em tudo. Então, comportamentos cristalizados, arraigados, costumam bloquear a criatividade no geral, né? Também bloquear a capacidade para resolução de problemas diferentes, novos, que acontecem normalmente na nossa vida. E normalmente as pessoas que não conseguem mudar atitudes, quando surgem problemas inesperados, que é o normal da nossa vida, né? Essas pessoas são dominadas pelo medo, pela insegurança e têm muita dificuldade de encontrar solução dos problemas novos, né? E isso gera emoções negativas, ansiedade, medo, baixa autoestima, que é sempre a consequência da dificuldade de resolução de novas questões. Então vejam, quando você quebra um hábito, principalmente para fazer alguma coisa diferente, que você tem receio, que tem insegurança, mas você consegue enfrentar, você faz, você está trabalhando aí sua força, sua coragem e automaticamente melhorando sua autoestima. Isso é automático. Por exemplo, você tem dificuldade, você nunca fez, mas você vai a um local sozinho, onde sempre foi acompanhado, seu hábito aí junto com alguém. Como uma viagem, por exemplo, você consegue fazer uma viagem a sós, coisa que nunca teve coragem de fazer. Isso vai, com certeza, aumentar sua segurança, sua autoestima, sua autovalorização. Então, é preciso ter o cuidado, né, de observar como está a sua situação. A gente precisa observar o nosso dia a dia, nossos hábitos, como que anda a nossa vida, não ir vivendo de qualquer jeito, empurrando, sem prestar atenção nessas coisas. Vamos, por exemplo, observar as crianças, a criatividade das crianças, a força e disposição de brincar, de cair, de levantar, continuar brincando, de abrir a boca e chorar e logo imediatamente voltar a dar risada, querer brincar novamente. As crianças são assim. Então vejam como elas, né, as crianças saudáveis principalmente, que gostam de inventar novas brincadeiras, conhecer novos amigos, são curiosas, né, uma curiosidade natural para conhecer novos lugares, novas coisas, se encantam, né, quando conhecem o novo. Imagine a cara, né, de uma criança quando vê uma coisa bonita como o mar pela primeira vez, o encantamento, né? Vocês, por exemplo, lembram o seu rosto, sua reação quando vocês viram o mar pela primeira vez? Se isso ocorreu na sua infância, vocês lembram disso? Eu lembro quando isso ocorreu na minha vida na infância. Eu corria e caía, tropeçava na areia, levantava de novo, com muita alegria, com muita emoção. E aquele foi um dos melhores momentos da minha vida, mais emocionante, né? Da minha vida aqui na Terra. Então, as crianças são assim, não tem medo, né? Não tem vergonha de expressar sua alegria, sua empolgação. É muito legal e muito saudável isso. Crianças saudáveis são assim. Então, nesse aspecto, isso é um aprendizado para nós, né? É importante a gente observar, a gente meditar sobre o comportamento infantil e imitar esse comportamento dentro
do que é possível para nós adultos, né? Dentro daquilo que é coerente para nós. Porque a criatividade da infância está dentro de nós, mas a gente abafa. Porque, na verdade, essa criatividade é o lado lúdico que nós todos temos que ter, né? O lado alegre, mas a gente abafa porque a gente acha que quando nós somos adultos não podemos mais agir assim. Porque nós temos que ser sérios para ter credibilidade, né? Compenetrados. Seria ridículo a gente ficar agindo feito crianças. Aí nós contemos, né, as nossas reações para a gente não parecer bobo, infantil, né? Perdemos o respeito e a credibilidade, né, das pessoas. Mas existem ressalvas sobre isso. Nós devemos ser sérios, sim, em nossos comprometimentos, nossas responsabilidades e atitudes perante a vida, nossa vida de adultos, claro. Mas isso não significa não poder dar gargalhadas, não poder mais brincar, correr, se empolgar, mostrar isso, ter curiosidades, criatividade. Porque não é isso que vai nos desmerecer em nossa capacidade, nossa seriedade perante a vida. Não é assim. Nossas atitudes podem ser sérias e responsáveis, independente disso tudo. Porque o que vai nos dar credibilidade perante nossas responsabilidades, perante a família, a sociedade, são nossas atitudes no momento necessário, não é? Nos momentos que nós precisamos fazer as coisas. Como, por exemplo, um médico. Ele pode brincar com seu filho, com sua filha, num balanço na praça, num dia, e no mesmo dia, mais tarde, ou no outro dia, ele pode estar operando, fazendo uma cirurgia numa pessoa e salvar a sua vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, percebe? Então, seriedade, todos já temos desde a infância mesmo, porque a maioria de nós fomos obrigados a levar a sério nossas obrigações infantis também, né? Como estudar, fazer nossas pequenas tarefas, não é? Que nossos pais impunham a gente fazer, como normalmente os pais impõem às crianças desde cedo. Né? Seriedade não significa carranca no rosto, mau humor, não saber sorrir, não saber mais brincar, não ter criatividade para nada, não ter curiosidade pelo novo, se engessar, se cristalizar em certas atitudes que não mudam nunca, de forma nenhuma. Nós precisamos, na verdade, resgatar esse lado lúdico, essa curiosidade, essa criatividade que nós temos inatos dentro de nós, não é? E apesar das dificuldades, das obrigações da nossa vida, nós precisamos, na verdade, perder o hábito de ser indiferente das coisas simples, bonitas, alegres, né? Porque senão a vida vai perdendo o gosto. Pode perceber, se cada um de nós, se cada um de vocês for comparar como vocês são hoje, de como vocês eram na infância, é uma coisa absurda, né? É muita mudança, uma mudança muito radical, na verdade. Então, a vida vai perdendo o gosto, a leveza. Se nós não quebrarmos alguns hábitos, a rotina vai tomando conta da nossa vida, engessando a nossa criatividade e vai nos esmagando, tirando o nosso gosto pela vida. Isso é muito perigoso, né? É perigoso não mudar certos hábitos, como, por exemplo, ir sempre aos mesmos lugares, ver sempre os mesmos canais de televisão, estar sempre com as mesmas pessoas, tipo fazendo panelinha, né? Pensar sempre as mesmas coisas, falar sempre do mesmo jeito, o mesmo assunto. Nossa, é muito tedioso isso e perigoso para a nossa evolução. Porque muito provavelmente nós iremos ter sempre as mesmas reações também, principalmente as negativas da vida, né? Pior ainda quando chega num ponto de ter preguiça até de pensar diferente. Você se acostuma tanto a pensar da mesma forma, reagir da mesma forma, que dá até uma preguiça mesmo de conhecer novos lugares, de curtir a natureza, sabe? Fixar mesmo em alguma natureza, viajar ali naquele momento, né? E quando isso acontece, a coisa tá feia, né? Aí é preciso rever mesmo a vida, as atitudes, os porquês, né, de estar agindo assim. Porque a vida, gente, exige renovação. A nossa vida é renovação constante. É claro que existem hábitos que não dá para mudar, como a gente está falando, porque faz parte, né, da vida mesmo, é necessário, faz parte do temperamento de cada pessoa. Como, por exemplo,
a preferência por determinadas comidas, por determinados assuntos para conversar, né? Mas é preciso estar sempre revendo, renovando as atitudes e os pensamentos. E não é por isso que você vai se descaracterizar, né? Descaracterizar sua personalidade, seu temperamento, não é isso. Mas o que é importante é buscar sempre o novo, o diferente, para aprimorar os seus hábitos, atitudes, dar leveza à sua vida, colorido, mais alegria, porque sempre existe algo novo para acrescentar, para a gente aprender. Isso é importante a gente entender. É preciso resgatar essa criança interior, esse lado lúdico, né? Brincar mais, rir mais, sabe? Se abrir mais para se emocionar com o simples, com o singelo da vida. Tantas coisas simples que são maravilhosas, divertidas, emocionantes. Fazer mais atividades ao ar livre, fazer um piquenique, um passeio no parque, sei lá, na praia. Qualquer coisa, resgatar a simplicidade, a alegria da alma. Essas coisas simples mesmo. Porque não adianta você estar diante de uma natureza fabulosa ou viajar para o lugar que você planejou e o seu pensamento está longe. Você está fazendo aquilo como maquinalmente, né? Assim, como se fosse uma obrigação fazer aquilo para ser feliz, tá? Eu tenho que fazer isso, todo mundo faz. Não adianta. E ficar postando nas redes sociais como as pessoas fazem para mostrar alegria, né? Felicidade. Não adianta você tá distante, longe, com o pensamento sempre nas mesmas coisas no passado ou lá no futuro. Não adianta nada disso. É o que está no fundo da alma, o que realmente desperta em você a alegria, a emoção é que importa. Então, experimente hoje mesmo ir a um local diferente, ver outro programa de televisão, se abrir para conhecer alguém diferente, uma nova amizade que pode despontar daí de repente, né? Permita que pessoas novas venham integrar o seu grupo. Quem sabe programar uma viagem, um passeio para um local diferente que você nunca foi, de uma forma diferente que você nunca fez. Andar por ruas diferentes do seu costume. Ou ainda começar a colocar em prática aquele plano que você jogou lá para baixo do tapete, meio que desistiu, né? Fica protelando aí, postergando. O importante é se abrir para algo novo, não é? E principalmente, gente, reveja os pensamentos, as reações, tá? Reveja. Sobretudo aqueles que não estão dando muito certo, sabe? Aqueles que trazem aquelas atitudes e reações que trazem discussão nos relacionamentos, angústia, tristeza, esses são os mais preocupantes. Se isso está acontecendo, é porque você está com pensamentos e comportamentos negativos, engessados, não é? É preciso arrancar esse gesso, se renovar. Então, tenha coragem para mudar. A vida é transformação, porque nada é fixo nem permanente, nada pode ficar parado. Porque o parado é energia parada, o que é parado apodrece, é como a água parada, né? Energia parada é energia perdida, a energia deve ser transmutada constantemente. Se a gente não deve nem deixar objetos parados, sem uso, dentro de uma casa, o Feng Shui fala, né? Que objetos parados sem uso, cômodos da casa que não são usados, é energia parada, é energia que faz mal. Ela não é transmutada. Quanto mais em nós, nossos pensamentos e atitudes parados, nós não podemos parar nunca, nós precisamos nos transmutar constantemente. Então, para a gente encerrar aqui nossa reflexão, nossa conversa de hoje, para um pouco e reflita sobre o que está te desanimando, te entediando, o que está faltando na sua vida. O que falta, o que te entristece, o que não está dando certo. É aí nesse aspecto que você tem que trabalhar, neste ponto, e descobrir como fazer para renovar e modificar o que está ruim, modificar seus hábitos negativos, modificar o que está parado em você. Você precisa colocar dinamismo aí, transmutar essas energias. E não é difícil, sabe, gente, descobrir isso, porque como a gente sempre fala aqui no canal, nas reflexões, onde está a sua dificuldade, aí está a maior necessidade de mudança. É só parar e se observar. O que está faltando, o que não está bom, o que está entristecendo, que daí você vai descobrindo.
O que está parado na tua vida, o que está estancado, onde você precisa trabalhar, tá bom? Então vamos pensar nisto e começar a agir em favor de nós mesmos a partir de agora. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, da nossa reflexão de hoje, que seja útil a vocês. Curtam aí para ajudar o canal, compartilhem para divulgar com outras pessoas que precisem. Deixa aí o seu comentário, sua sugestão, suas perguntas para a gente interagir, tá bom? Fiquem bem, até mais.